Enquanto todos estavam de olho na Toyota do Japão e na Tesla da América, a empresa chinesa GL lançou silenciosamente o seu novo carro elétrico pequeno, o GL Ace 2, um EV compacto na Austrália, capturando subitamente a atenção de todo o mercado de veículos elétricos. À primeira vista, o carro parece simples, um pequeno carro elétrico compacto projetado para estradas urbanas. Mas quando as pessoas souberam que o seu preço inicial na China foi fixado em cerca de US$ 15.000, até muitos dos grandes players da indústria automóvel ficaram surpreendidos. Ainda hoje, oferecer um carro totalmente elétrico a um preço tão baixo é um desafio para muitas empresas, e é por isso que este pequeno carro se tornou subitamente um tópico quente no mercado australiano de EV. A questão não é apenas sobre o preço. A verdadeira questão é a tecnologia por trás dele que talvez o esteja a tornar tão acessível e útil. Como é que este pequeno EV está a causar tal agitação no mercado australiano de EV? E que tecnologia de bateria a China usou nele que permitiu manter o seu preço tão baixo? E, à medida que avança, perceberá que esta não é apenas a história de um carro novo, mas pode também ser o início de uma nova estratégia no mercado de EV. Portanto, antes de continuar, subscreva o canal para ser o primeiro a ver mais conteúdos. Se olharmos para a indústria automóvel dos últimos anos, uma coisa é clara: a maior corrida tecnológica mundial está agora em curso para os carros elétricos. Anteriormente, os motores a gasolina e diesel dominavam o mundo automóvel, mas agora o jogo está gradualmente a mudar para baterias e software. E nesta nova corrida, apenas alguns nomes têm sido os mais falados. A Tesla dos Estados Unidos, que primeiro transformou os carros elétricos num grande negócio, a Toyota do Japão, que tem sido líder em tecnologia híbrida durante anos e agora está a avançar a todo vapor para os EV, e a BYD da China, que produziu carros elétricos tão rapidamente nos últimos anos que as suas vendas em muitos países igualaram as da Tesla. Canais de notícias, especialistas em automóveis e investidores em todo o mundo focam-se frequentemente nestas empresas. Quem está a introduzir nova tecnologia de baterias, quais carros oferecem a maior autonomia e quem está a construir fábricas mais rapidamente. Parece que toda a corrida dos EV está centrada em torno destas poucas empresas. Mas há uma coisa interessante no mundo da tecnologia: por vezes, a verdadeira mudança vem onde as pessoas menos esperam. Entretanto, outra empresa chinesa fez um movimento silencioso que chamou a atenção de muitos. Esta empresa é a GL. Enquanto a atenção do mundo estava focada na Tesla, Toyota e BYD, a GL lançou silenciosamente o seu novo carro elétrico compacto, o GL Ace 2, um EV compacto, criando o buzz no mercado de EV. À primeira vista, este carro não parece ser um EV grande ou de luxo. É pequeno, simples e especificamente projetado para uso urbano diário. Mas a verdadeira história não reside no seu tamanho, mas na sua estratégia. Por quê? Por vezes, a maior mudança na indústria automóvel não vem de um carro muito caro ou de alta tecnologia, mas de um carro que pode chegar ao cidadão comum. Se olharmos para a história, muitas grandes revoluções começaram desta forma. Inicialmente, os telemóveis estavam disponíveis apenas para os ricos, mas depois, gradualmente, surgiram smartphones acessíveis que transformaram o mundo inteiro. Similarmente, na indústria de veículos elétricos, questões estão agora a ser levantadas sobre se os carros elétricos realmente chegarão às massas. E é aqui que o novo pequeno EV da GL se está a tornar um tópico de discussão. Quando uma empresa traz um carro elétrico útil para o mercado a um preço baixo, não lança apenas um novo modelo, tenta mudar as regras de todo o mercado. Portanto, muitos especialistas acreditam que a corrida dos EV não é apenas sobre carros de alta tecnologia, mas sim sobre a empresa que conseguir torná-los carros elétricos acessíveis ao maior número de pessoas. Agora, falando da GL, muitas pessoas não a consideram tão conhecida como a Tesla ou a Toyota. No entanto, na realidade, a GL tornou-se uma das empresas automóveis de crescimento mais rápido do mundo nas últimas 2 décadas. Começou como uma simples fabricante de automóveis na China, mas gradualmente construiu uma vasta rede global. Hoje, a GL não só fabrica os seus próprios carros, como também tem participações em várias empresas internacionais importantes. Por exemplo, a renomada empresa sueca de carros Volvo Cars é agora propriedade da GL.
A Volvo é muito conhecida pela sua segurança e engenharia. E ao adquirir esta empresa, a GL demonstrou que não quer permanecer apenas uma empresa local chinesa, mas sim desempenhar um papel importante na indústria automóvel global. Da mesma forma, a GL também investiu na empresa britânica de carros desportivos Lotus Cars. A Lotus é conhecida pelos seus carros desportivos de alto desempenho. Quando um único grupo possui tanto uma empresa focada em segurança como a Volvo e uma marca de carros desportivos como a Lotus, significa que a empresa está a trabalhar em muitas áreas diferentes da tecnologia automóvel. É por isso que hoje a GL não é apenas uma fabricante de carros, mas tornou-se num grupo completo de tecnologia automóvel. Nos últimos anos, a GL também trabalhou rapidamente em veículos elétricos. A empresa investiu em nova tecnologia de baterias, plataformas de software e arquitetura de carros modulares para se preparar para os carros elétricos do futuro. E agora que lançou o seu novo pequeno EV, muitos veem isso não apenas como um novo modelo, mas como o início de uma estratégia maior. Se uma empresa conseguir criar carros elétricos acessíveis, fiáveis e úteis, isso poderá mudar todo o equilíbrio do mercado de EV. O preço de $15.000 foi um choque para a indústria de EV. Quando as pessoas veem o GL Ace 2, um EV compacto, pela primeira vez, ele não parece ser um carro grande ou de luxo. O seu tamanho pequeno, design simples e compacto, e é claro que foi especificamente projetado para uso urbano. Hoje, o trânsito nas grandes cidades está a aumentar, o espaço de estacionamento está a tornar-se escasso e as pessoas querem carros que possam lidar facilmente com as tarefas do dia a dia, ir para o escritório, ir ao mercado ou deslocar-se em pequenas cidades. Este carro da GL parece ter sido projetado com isso em mente. A sua estrutura de carroçaria compacta, tornando mais fácil manobrar em estradas estreitas, e o seu tamanho pequeno também facilita o estacionamento. Em termos de design, apresenta linhas limpas típicas dos EV modernos. A frente é bastante simples, a grelha é quase inexistente porque os carros elétricos não precisam de grandes entradas de ar, e o aspecto geral é projetado para ser moderno e descomplicado. Este carro não é desenhado para atrair atenção como um supercarro, mas sim como um EV prático para a cidade, que serve às necessidades diárias das pessoas comuns. Na verdade, na história da indústria automóvel, os carros pequenos muitas vezes introduziram mudanças significativas. Por vezes, o Volkswagen Carocha levou os carros às massas, e outras vezes, pequenos hatchbacks tornaram a condução nas cidades mais fácil. Similarmente, no mundo dos carros elétricos, a verdadeira mudança pode não vir de carros grandes ou caros, mas de carros mais pequenos que as pessoas comuns podem pagar. É por isso que o novo EV da GL está a atrair a atenção de muitos especialistas. Parece ser mais do que apenas um carro, mas parte de uma estratégia para tornar os carros elétricos acessíveis ao maior número possível de pessoas. Mas a parte mais surpreendente desta história não é o tamanho ou o design do carro, é o seu preço. É relatado que o seu preço inicial na China é de cerca de $15.000. Considerando o estado atual do mercado de EV, este preço pode surpreender muitos, pois, ainda hoje, em muitos países ao redor do mundo, os carros elétricos são considerados mais caros do que os carros a gasolina. Os carros da Tesla nos Estados Unidos podem ser tecnologicamente avançados, mas o seu preço continua proibitivo para muitos. A Toyota do Japão também está a trabalhar em tecnologia elétrica e híbrida, mas criar EV acessíveis ainda é considerado difícil. E embora a BYD da China tenha lançado alguns modelos acessíveis, muitos carros elétricos ainda custam entre $20.000 e $30.000. Num ambiente como este, se uma empresa tenta lançar um carro totalmente elétrico por cerca de $15.000, levanta questões significativas. As pessoas começam a perguntar: como é possível um preço tão baixo? A empresa usou nova tecnologia de bateria, ou a cadeia de abastecimento de fabrico da China tornou-se tão robusta que os custos estão automaticamente a cair? Porque o componente mais caro de um carro elétrico é a sua bateria. Se uma empresa conseguir reduzir os custos da bateria, o preço de todo o carro também poderá ser significativamente reduzido. É por isso que o pequeno EV da GL está a gerar considerável discussão na indústria automóvel. Muitos especialistas também acreditam que, no futuro, a verdadeira batalha no mercado de EV será o preço, em vez da autonomia ou velocidade.
A empresa que conseguir produzir o carro elétrico mais acessível e fiável capturará a maior cota de mercado. E se a GL realmente conseguir entregar um carro elétrico útil a um preço tão baixo, não será apenas o lançamento de um novo modelo. Poderá sinalizar para toda a indústria que os carros elétricos estão lentamente a tornar-se acessíveis às massas. Agora, voltemo-nos para a tecnologia da bateria. O componente mais caro e crucial de qualquer carro elétrico é a sua bateria. Se as baterias se tornarem acessíveis, fiáveis e duradouras, o custo de todo o carro poderia diminuir automaticamente. É por isso que a verdadeira competição na indústria de EV não é apenas sobre fazer carros, mas sobre desenvolver melhores baterias. Acredita-se que o GLE2, um EV compacto, possa usar tecnologia de bateria que ajuda a manter os custos significativamente baixos. Vários relatórios sugerem a possibilidade de usar baterias LFP, de lítio-ferro-fosfato. Este é o mesmo tipo de bateria que muitas empresas têm adotado rapidamente nos últimos anos. A vantagem mais significativa das baterias LFP é que exigem metais menos caros, como o níquel ou o cobalto. Isto significa que a bateria é mais barata de fabricar. E quando as baterias são mais baratas, o custo de todo o carro também diminui. Além disso, as baterias LFP são consideradas boas para a segurança, pois são menos propensas à fuga térmica ou sobreaquecimento. É por isso que muitas empresas chinesas estão a desenvolver rapidamente esta tecnologia. Mas os químicos da bateria não são o único fator que reduz os custos. As empresas chinesas têm outra grande vantagem, a sua robusta cadeia de abastecimento. A China tornou-se o maior centro de fabrico de baterias do mundo. Células de bateria, motores elétricos, sistemas de controle e muitos outros componentes essenciais são fabricados dentro de uma única rede industrial. Isto elimina a necessidade de adquirir peças caras de diferentes países. Quando toda a cadeia de abastecimento está localizada num só lugar, os custos de produção podem ser significativamente reduzidos. É por isso que empresas como a GL conseguem produzir carros elétricos a preços acessíveis. Portanto, muitos especialistas acreditam que o baixo preço deste carro se deve não apenas a uma única tecnologia, mas a uma estratégia de fabrico abrangente. Agora surge a questão: se um carro é tão acessível, o seu desempenho será igualmente impressionante? Esta é a questão que vem à mente de cada potencial comprador. As pessoas não querem apenas um carro barato, querem um carro que seja fiável para o uso diário. Por esta razão, a autonomia e o desempenho do motor são cruciais para qualquer EV. Acredita-se que pequenos EV urbanos como estes normalmente visam oferecer uma autonomia suficiente para o uso diário na cidade. Muitos pequenos modelos elétricos visam oferecer uma autonomia de cerca de 250 a 350 km, o que é suficiente para um condutor típico da cidade, pois a maioria das pessoas não conduz mais de 30 a 50 km por dia. Portanto, um carro capaz de durar vários dias com uma única carga torna-se bastante conveniente para a vida cotidiana. Em relação ao motor, os EV compactos empregam tipicamente um motor elétrico leve mais eficiente. O objetivo não é tornar o carro tão rápido como um carro de corrida, mas sim proporcionar uma condução suave e confortável no trânsito da cidade. Outra característica-chave dos motores elétricos é o seu binário instantâneo, o que significa que a aceleração é suave e imediata. Portanto, apesar de ser um pequeno EV, estes carros podem sentir-se bastante ágeis nas estradas da cidade. Por que foi escolhida a Austrália? Quando uma empresa tem um carro novo ou nova tecnologia, a maior questão não é apenas a aparência do carro, mas também em que país lançá-lo primeiro. Por que escolher o mercado certo é muitas vezes tão importante como fazer o carro? Foi por isso que quando a GL planeou lançar o seu carro elétrico compacto, o GLE2, um EV compacto, escolheu a Austrália como seu primeiro destino. Isto pode parecer um pouco estranho à primeira vista, pois quando se pensa em carros elétricos, as pessoas pensam frequentemente na China, nos Estados Unidos ou na Europa. Mas, na verdade, a Austrália tornou-se gradualmente um mercado interessante e crescente para empresas de EV nos últimos anos. Uma característica especial da Austrália é que, embora o mercado automóvel lá não seja muito grande, é considerado bastante aberto e experimental. As pessoas lá são conhecidas pela sua rápida adoção de novas tecnologias.
As vendas de carros elétricos aumentaram rapidamente nos últimos anos. Anteriormente, o número de EV era muito baixo, mas agora as pessoas estão gradualmente a considerar carros elétricos em vez de carros a gasolina. Governos em muitos estados também têm oferecido incentivos para promover a adoção de EV, tais como isenções fiscais ou expansão da infraestrutura de carregamento. É por isso que muitas empresas internacionais consideram a Austrália um mercado de EV promissor. Outro aspecto interessante é que o mercado australiano é único em muitos aspectos. Embora haja necessidade de carros pequenos e práticos nas cidades, as pessoas também querem carros que sejam fiáveis e fáceis de usar diariamente. Portanto, se uma empresa conseguir desenvolver com sucesso um EV compacto e acessível lá, pode acreditar que o seu carro também poderá ter um bom desempenho noutros países. É por isso que muitas empresas automóveis veem a Austrália como um mercado de teste, um lugar onde novas tecnologias e novos modelos podem ser testados entre clientes reais. Além disso, o mercado automóvel da Austrália tem sido, há muito tempo, impulsionado por importações. Muito poucos carros são fabricados localmente e a maioria dos veículos é importada. Isto significa que pode ser relativamente fácil para novas empresas entrarem, pois o mercado já está aberto a marcas internacionais. Quando uma nova empresa introduz os seus carros lá, não tem imediatamente de competir com a rede de fabrico doméstico. É por isso que muitas empresas chinesas também começaram a expandir a sua presença na Austrália. Esta estratégia pode ser bastante sábia para a GL também. Se um carro elétrico acessível e compacto como o GL Ace 2 tiver um bom desempenho na Austrália, pode ser um forte sinal para a empresa de que a sua estratégia está a funcionar. Isto poderia ajudar a empresa a entender quão popular é este tipo de carro, quão atrativo é o seu preço e como é a experiência da sua bateria e autonomia na vida real. Toda esta informação poderia ser muito útil quando for lançado noutros países mais tarde. A estratégia de EV da China, o verdadeiro plano de jogo. Se observarmos cuidadosamente a corrida global de carros elétricos hoje, uma coisa está gradualmente a ficar clara. As empresas chinesas não estão apenas no negócio de vender carros, mas estão a esforçar-se para assumir o controle de toda a cadeia de abastecimento de EV. Isto significa não só fabricar o carro, mas também integrar tudo, desde baterias, motores, eletrônica, software e até mesmo as matérias-primas das baterias, tudo dentro de um único sistema. Esta é a verdadeira estratégia que impulsionou o rápido avanço da China na indústria de EV nos últimos anos. Por exemplo, muitas empresas na China fabricam células de bateria, packs de bateria, e até motores elétricos e sistemas de controlo para carros dentro das suas próprias redes. A vantagem é que quando uma empresa tem uma cadeia de abastecimento completa, pode reduzir significativamente os custos e implementar rapidamente novas tecnologias. É por isso que uma parte significativa da produção global de baterias ocorre na China. E a indústria de EV em muitos países também depende desta rede de abastecimento de alguma forma. Aproveitando esta estratégia, as empresas conseguem lançar rapidamente novos modelos. Empresas como a GL não querem limitar-se apenas a fazer carros. Estão também a investir em tecnologia de baterias, plataformas de software e arquiteturas de carros modulares para tornar os futuros carros elétricos mais acessíveis e fáceis de fabricar. Quando tantos componentes são integrados dentro de uma única empresa ou rede, o fabrico de carros torna-se mais do que apenas um produto, torna-se um ecossistema tecnológico completo. Por esta razão, muitas pessoas veem agora a indústria de EV da China não apenas como um setor automóvel, mas como uma indústria de tecnologia. A questão que agora se coloca é: se tal estratégia for bem-sucedida e carros elétricos acessíveis começarem a chegar rapidamente a todo o mundo, que impacto terá isto noutras grandes empresas, especialmente naquelas que há muito detêm o poder na indústria automóvel? Por exemplo, a Tesla da América é frequentemente considerada a líder em tecnologia de EV. A Tesla desempenhou um papel significativo na popularização dos carros elétricos com a sua longa autonomia, rápidas atualizações de software e tecnologias como o piloto automático. Mas se carros elétricos de muito baixo custo começarem a entrar no mercado em grande número, isso poderia remodelar toda a concorrência. A competição será então não apenas sobre tecnologia, mas também sobre preço. Por outro lado, a Toyota do Japão tem sido, há muito, considerada a líder em tecnologia híbrida.
A Toyota popularizou os carros híbridos há anos, e milhões de pessoas em todo o mundo ainda conduzem os seus carros. Mas o mundo dos veículos elétricos está a mudar rapidamente. Se carros elétricos muito acessíveis estiverem disponíveis, muitos clientes podem escolher diretamente veículos elétricos em vez de carros a gasolina ou híbridos. Isto poderia forçar as empresas a mudarem as suas estratégias. Elas também terão de reduzir custos, melhorar a tecnologia das baterias e investir em novas técnicas de produção. Na verdade, a história da indústria automóvel mostra que sempre que uma nova tecnologia é introduzida, a maior mudança ocorre quando esta chega às massas. Quando os carros eram muito caros, estavam disponíveis apenas para alguns. Mas à medida que os preços diminuíram, os carros tornaram-se comuns em todo o mundo. Talvez algo semelhante esteja prestes a acontecer com os carros elétricos. Se veículos elétricos acessíveis e fiáveis estiverem disponíveis em grande número no futuro, isso poderá mudar o equilíbrio de toda a indústria. E é essa a pergunta que muitos especialistas fazem hoje. Será que esta estratégia das empresas chinesas estabelecerá as novas regras para o mercado de EV no futuro? Ou responderão outras grandes empresas tão rapidamente a este desafio? Se gosta de histórias interessantes sobre tecnologia e a indústria automóvel, não se esqueça de subscrever o canal para ser o primeiro a ver vídeos interessantes como este.